volta com o programa Ciência e Consciência. E aqui ao meu lado hoje, professor Wagner Alegretti, autor da obra importante, eu considero essa obra bacana, gostosa de ler, uma primeira parte introdutória, uma segunda parte mais específica, a obra Retrocognições, um livro que eu particularmente recomendo a você, meu amigo do Ciência e Consciência. Presidente da IAC, International Academy of Consciousness, engenheiro eletrônico. Bom, Wagner, mais do que suficiente, né? A exemplo da Nancy, se eu ficar falando aqui tudo que você tem de currículo e representa, vai o programa todo. Então vamos entrar aqui no tema de hoje, que é o estado vibracional. Bom, Wagner, eu vou pedir para você fazer uma explanação rápida do que é o estado vibracional e também contar a sua história, a sua vivência com o estado vibracional. Perfeito. Bom, primeiro, para ajudar as pessoas que são novas nesse assunto, talvez estejam vendo essa entrevista pela primeira vez, é importante dizer que o estado vibracional é uma condição energética até que algo típico, algo comum entre as pessoas, por exemplo, que experimentam a experiência fora do corpo ou que trabalham com energia, em que a pessoa sente uma vibração não mecânica, quer dizer, não é de músculos, né, vibrando, uma vibração muito intensa dentro delas próprias. Isso acontece muito quando as pessoas entram naquele estado hipnagógico, entre o estado da vigília e o adormecer mesmo. Acontece muitas vezes quando a pessoa está ali começando a sair do corpo. E claro, também é um estado que pode ser provocado pela nossa própria vontade. Existem técnicas para provocar esse estado. É a tal da onda alfa que você está falando? Esse estado? Não. Onda alfa, na verdade, ela é simplesmente um estado em que os nossos neurônios eles diminuem a velocidade de disparo. Então o comportamento global dos nossos neurônios mostra então a frequência que fica mais ou menos entre uns 7 a 12 Hz, mais ou menos. O caso do estado vibracional é separado disso. Não, mas no estado hipnagógico. No estado hipnagógico, sim, correto. O estado hipnagógico é justamente aquele estado em que as pessoas dizem, né, os pesquisadores, em que predominam as ondas alfa, apesar que sempre existem as outras ondas também. Então esse estado vibracional, se nós quiséssemos caracterizar ou explicar de maneira melhor, é importante dizer que temos que ir com muita calma, porque nós não entendemos ainda muito bem qual é a natureza dessas energias. Parece não ser eletricidade, parece não ser nenhuma dessas energias conhecidas nossas, quer dizer, não é energia térmica, não é energia química, é uma outra forma de energia. Mas parece ter um comportamento vibrátil, parece ter uma característica, quer dizer, de frequência que oscila dentro do tempo. Então, o estado vibracional para nós, do jeito que nós entendemos, é como se fosse uma ressonância, uma coerência, uma coesão, um uníssono de todas as vibrações bioenergéticas que nós temos no nosso corpo. Para aqueles que não entendem o que se quer dizer aqui com bioenergia, é o que a maioria chamaria, por exemplo, de energia vital, de prana, chi, orgônio, energia cósmica. Existem dezenas, na verdade, um pouco mais de uma centena de nomes diferentes, sinônimos para isso. Mas quando se fala da energia vital, aquilo que mantém o corpo físico vivo, falamos aqui na nossa terminologia do energossoma, daquele corpo energético que funciona de interface entre os nossos corpos mais sutis, psicossoma, ou corpo astral para muitos, e o corpo físico. Então, este energossoma, esse corpo de energia, ele muitas vezes está funcionando como se fosse uma orquestra quando está ainda ensaiando, afinando os instrumentos. Cada instrumento, cada um dos músicos, num ritmo diferente, numa música diferente, mas depois vem o maestro. Quando o maestro chega, tac, tac, bate, todo mundo para, e todo mundo vai começar a tocar junto. Esse é o estado vibracional. Então, existe, como eu dizia, uma ressonância, uma coerência, um alinhamento daquelas vibrações todas do nosso corpo. E o maestro é a consciência. Exatamente. E o fato é que ainda este maestro, a consciência no nosso caso, para a maioria das pessoas, ainda não aprendeu a comandar, a controlar esse estado vibracional. Então, nos meus cursos, eu sempre uso essa espécie de analogia, mas que na verdade não é só uma analogia, na verdade é bem o fato de uma coordenação motora diferente que nós precisamos adquirir. Então, chamo isso de uma paracoordenação motora. Ou se nós fôssemos falar de psicomotricidade, seria uma parapsicomotricidade. É uma habilidade. É uma habilidade. Então, por exemplo, física. Exato. Assim. Então, por exemplo, todo mundo, em condições normais, pode se mover. Mas nem todo mundo tem a graça de movimentos, por exemplo, de uma geisha, por exemplo, naquela cerimônia do chá. Nem todo mundo tem a graça de movimentos, por exemplo, de uma bailarina clássica. Então, coordenação motora não é só a capacidade de mover-se,
mas é a capacidade de coordenar, sincronizar dentro de uma maneira muito fluida os nossos movimentos. Por exemplo, muitas vezes as crianças têm essas brincadeiras, por exemplo, de bater a mão na cabeça e girar a barriga, e a maioria das pessoas bagunça tudo isso, não é? Por quê? Porque as pessoas não têm esse nível de coordenação motora fina. O que acontece com o estado vibracional, quando nós queremos provocá-lo através de técnicas, quer dizer, voluntária, é que ele precisa justamente de uma coordenação motora muito mais específica, que, claro, depende de tempo. Então, como nós já vimos muitas vezes, o que acontece com a maioria das pessoas que não conseguem dominar ou criar o estado vibracional é que elas não se deram o tempo suficiente para chegar a este ponto. Então, nós costumamos dizer, primeiro, por exemplo, nós somos capazes hoje de caminhar, mas antes de sermos capazes de caminhar, nós tivemos que adquirir o quê? Capacidade de engatinhar. Tem que aprender passo a passo. Exato. Antes de engatinhar, nós tivemos que dominar o quê? A capacidade de ficarmos sentados, um bebezinho durinho. Antes de ficarmos sentados firmes, o bebê tem que fazer o quê? Segurar o próprio peso da cabeça. Então existe um progresso natural. Então existe muitas vezes gente, por exemplo, que quer dominar o estado vibracional, numa condição em que, guardadas aqui as devidas proporções na analogia, a pessoa nem ainda consegue segurar a própria cabeça. É como dizer para uma criança que você espera que ela caminhe quando ainda não consegue ter a coordenação motora ou até a força muscular para segurar a própria peso. O cidadão quer queimar a etapa, é isso. Exatamente. O que acontece também hoje, nós vemos isso muito claramente, até, quem sabe, há uns 50 anos, há uns 100 anos, as pessoas eram mais acostumadas a uma espécie, vamos dizer, de escala de tempo diferente nas coisas. Tudo era mais lento, devagar, as pessoas davam tempo ao tempo. Dou esse exemplo, por exemplo, que o meu avô, lembro disso há muitos anos, quando ele disse que tinha plantado 2 árvores frutíferas para os netos deles. Uma árvore de crescimento muito lento. Então você vê, quem hoje que planta uma árvore para os seus netos usufruírem? É difícil. Hoje usamos a internet, clicamos no website, se aquela página não carregar em 10 segundos, nós já xingamos, já clicamos em outro lugar. Já está atrasado. Então nós chegamos nesse ponto hoje em que nós estamos acostumados, viciados, eu diria até, como é que se fala? Mimados, estragados, de que nós queremos os resultados todos muito rápidos. Então uma pessoa mesmo para dominar o estado vibracional como deve ser, ela vai demorar alguns anos. Como é que a pessoa vai achar então que ela vai conseguir fazer isso num curso de final de semana? Isso tem dificultado realmente muita gente a chegar ao estado vibracional, porque as pessoas não têm a paciência, muitas vezes não reconhecem as etapas necessárias para chegar lá. Então, a sua vivência nisso? Minha vivência. Eu comecei a ter projeções conscientes espontâneas desde criança e não sabia como provocá-las, mas eu já tinha sentido esta tal coisa da energia, porque muitas vezes eu sentia uma espécie de, como que eu vou dizer, não chamava de estado vibracional, mas parecia um zumbido dentro do corpo, eu chamava aquilo do zumbido. Depois, isso foi provavelmente em 1980, quando eu comecei a ler mais os assuntos e vi que várias pessoas, vários autores, principalmente o Robert Monroe, ele falava muito do estado vibracional, foi a primeira vez que eu ouvi falar naquilo. E ele ensinava uma técnica que no meu caso não funcionava para nada. Eu tentava obter o estado vibracional daquela forma e não conseguia. Mas o tempo foi passando, tive muito estado vibracional espontâneo, na hora de você sair do corpo, na hora de você voltar, mas ele vinha e desaparecia sozinho. Mas eu vi, por exemplo, que eu conseguia pelo menos controlar a intensidade dele. Ele já existindo, eu conseguia intensificá-lo, eu conseguia diminuí-lo, eu conseguia modulá-lo. Você já tinha habilidade suficiente alguma para aquilo. Mas foi só no começo de 82, quando conheci o professor Valdo Vieira, ele tinha acabado de lançar o livro Projeções da Consciência, comecei a participar das palestras que ele dava em São Paulo, e ele falava do estado vibracional. Até que um dia eu perguntei, como é que a gente pode provocar esse estado vibracional? Ele falou que é uma técnica de você mover a energia para cima e para baixo. E eu já tinha visto um pouco antes, ao ler o livro dele, que tinha sido uns meses antes, provavelmente final de 81, que ele colocava muitas vezes, se nós formos estudar o livro hoje, vamos ver isso. Ele diz assim, depois de ter feito trabalhos com energia, deitei-me, relaxei-me para sair do corpo. E eu ficava assim, o que é esse? O que é o trabalho O que é esse trabalho com energia? E aquilo me deixou intrigado durante muito tempo. Até então, conhecendo o professor Valdo, conheci as técnicas. Naquela época, todos nós, muito mais eu, nós colocávamos muita ênfase no trabalho da exteriorização de energia. O estado vibracional ficava um pouco em segundo lugar. Porque a esterilização de energia era um processo muito mais assistencial para você que está fora do corpo, muito das suas ações extrafísicas são através da esterilização de energia, até comecei a ver realmente qual que era o benefício e a importância do estado vibracional. E comecei a aplicar a técnica. Bem, acho que é bom dizer que como qualquer pessoa
tive exatamente as mesmas dificuldades, os mesmos tipos de desafios que todos têm. Quando você move essa energia para cima e para baixo, muitas vezes você não sente. Como é que é o acelerar aquelas dificuldades todas? Então, quando os alunos hoje falam nos nossos cursos sobre isso, nós sabemos exatamente onde que eles estão. Onde pega. Onde pega. Qual é a condição deles? Então, Wagner, tem aqui uns termos que eu gostaria que você esclarecesse para a gente. Acho importante esclarecer tudo isso para a gente caminhar. Parafisiologia, por exemplo. Energossomática. Sim. Tem mais um aqui interessante, experimentologia. Sim, sim. Como eu vou diferenciar tudo isso? Veja, é porque uma parte disso está naquele contexto que o professor Valdo Vieira propôs de várias subespecialidades da conscienciologia. Não é isso? Então a conscienciologia tem muitas especialidades, mais de 70 hoje, em que você tem, por exemplo, a projeciologia, o estudo das experiências fora do corpo, a dessomática, o processo da tanatologia e assim por diante. Pensionologia, enfim. Exato, aqueles vários. Então, o que eu fiz com essas expressões, dentro do contexto do meu trabalho, foi classificar ou contextualizar o meu trabalho. Por exemplo, quando se fala parafisiologia, por quê? O que é fisiologia? Fisiologia é essa ciência, parte da biologia, que estuda o funcionamento do corpo de um ser vivo. No nosso caso, a fisiologia humana do corpo humano. Então não é só anatomia. Anatomia é simplesmente a parte estrutural, as partes constituintes do corpo. Mas a fisiologia é diferente. Entram os hormônios, o nosso metabolismo, então... As relações. As relações, o como funciona. Então aquela vitamina catalisa tal reação química e assim por diante. Mas claro que tudo isso é só intrafísico. Quando se fala em fisiologia, é corpo físico. Mas nós sabemos, por exemplo, que existe esse corpo energético. Desde a minha infância, saindo do corpo e vejo que tem este tal do psicossoma. E o psicossoma não respira, ele não se alimenta das coisas físicas ou mesmo densas daquela dimensão, mas ele funciona. Porque você voa, você volita, você muda a própria aparência e estrutura do seu psicossoma, então como é que aquilo funciona? Mas até certo ponto, para nós, isso ainda é uma coisa um pouco distante. Sim, o energossoma é um pouquinho mais perto de nós, e porque ele tem uma ligação, uma conexão mais direta com o corpo físico. Então, para a fisiologia, nesse caso, pelo menos dentro do que se pretende nesse meu trabalho, dessa minha pesquisa, é ver se nós podemos começar a entender um pouco melhor como funciona o energossoma. Como é que o energossoma, esse corpo energético, faz a interface com o corpo físico? A que nível? Então, desde os estudos mais antigos, por exemplo, da própria teosofia, se fala que o nosso corpo energético, que eles chamavam de duplo etérico, ele tem um contato muito direto com o corpo físico na área do sistema nervoso autônomo, o próprio sistema nervoso mais voluntário, consciente nosso, e também no sistema endócrino, as nossas glândulas. Mas, na verdade, vai muito mais do que isso tudo, porque o energossoma energiza, vitaliza cada uma das nossas células. Mas como? Então, neste contexto específico da minha pesquisa, em que envolve o estado vibracional, eu sempre tive um interesse muito grande de saber, entender como é que o paracérebro se comunica com o cérebro físico. Porque é aí que reside uma série das grandes questões que nós temos. Por exemplo, como é que nós podemos ter mais e melhores lembranças das nossas experiências passadas, vidas passadas, intermissões? Tem que ser uma memória, ou uma transferência de memória do paracérebro para o cérebro físico, porque o cérebro físico não contém essas memórias. E no meio disso, o energossoma. Energossoma como a ponte, a interface. Então, se eu faço uma projeção hoje, enquanto estou na projeção muito lúcido, volto para o corpo, não lembro de nada. Mas na noite seguinte, às vezes quando eu começo a sair do corpo e estou lúcido, eu lembro da projeção que eu tive na noite anterior, quer dizer, porque eu estou usando de novo o paracérebro, e chego à conclusão, puxa, essa informação está aqui no meu paracérebro, eu me lembro da projeção de ontem à noite, só que eu não conseguia me lembrar disso dentro do meu corpo físico. Correto, quer dizer, tem um problema na condução da informação. Exato. E veja, isso entra também numa área filosófica muito séria, porque quando você estuda filosofia, existem muitas áreas lá das discussões em relação à consciência. Então existe isso que eles chamam do problema difícil, the hard problem of consciousness, quer dizer, qual que é o problema difícil da consciência? É um nome técnico que usaram, que é justamente como algo que é não físico, quase abstrato, se nós fôssemos usar o mundo físico como referência, tão transcendente, pode interagir, controlar algo que é tão material e tão denso. Essa é uma das grandes questões da filosofia. Aí entra justamente o energossoma, essas bioenergias e tudo mais. Mas isso ainda fica um pouco
na área da filosofia e fica um pouco ainda subjetivo, que não tem nada de filosófico. As experiências que eu tenho, que você tem e terá, ou nossos próprios aqui... São objetivos. São objetivas. Mas minhas experiências, por exemplo, eu não posso transferi-las. Eu tenho uma convicção, prova pessoal disso, que para mim não dá nenhuma espécie de dúvida, mas eu não posso transferir isso para ninguém. E aí reside um ponto central, que é o ponto onde a ciência convencional se baseia. Como é que você prova isso para mim? Exatamente. Aí é Exatamente. o ponto. Então, claro, com o desenvolvimento da tecnologia, nós começamos a ver que hoje é mais fácil nós estudarmos o cérebro físico numa condição muito mais profunda do que era antes. Por exemplo, eletroencefalografia não é algo nada novo, tem provavelmente agora mais de 100 anos. Mas isso só dá só um lado muito, vamos dizer, específico do funcionamento do cérebro. Mas então eu comecei a pensar, bem, se nós estudarmos o cérebro enquanto a pessoa está tendo um EV, o que vai acontecer com o cérebro? Porque hoje, por exemplo, com a chamada ressonância magnética funcional, quer dizer, ela não te dá uma imagem só anatômica do cérebro. O cérebro em movimento. O cérebro funcionando. Então, para aqueles que nunca viram isso, pode-se colocar uma pessoa deitada, relaxada, tem até fotografias que vocês vão poder ver aí, ela entra dentro daquela máquina, que na verdade é um grande magneto supercondutor, e essa imagem, ou melhor, essa máquina vai mostrar primeiro o cérebro como está, e depois você passa por um tempo em que a máquina se ajusta, se afere, tem lá, vamos dizer, uma coleta de dados inicial, e você pode ficar muito relaxado e a máquina se ajusta. Mas, por exemplo, você começa a fazer um procedimento muito simples, como tocar as pontas do seu dedo. E você vê claramente, depois na imagem, uma área motora do cérebro, do lado esquerdo, que ela se ativa. Então aparecem cores ali, mostrando que aquela área está mais, vamos dizer, estimulada, trabalhando mais do que o resto do cérebro. E claro, já fizeram isso para testar visão, memória, emoções, uma série de coisas. Hoje tem até estudos, por exemplo, que tentam mostrar que se uma pessoa está falando a verdade ou mentindo, porque o cérebro se comporta de maneira diferente quando se está falando a verdade ou mentindo. Já querem usar isso no direito já. Muito melhor do que aqueles detetores de mentira que se baseiam em mudança da resistência elétrica da pele, respiração e outras coisas mais. Porque isso pode ser também, vamos dizer, pode ser alterado, a pessoa pode controlar alguns desses fatores. Mas tomando tudo isso como exemplo, eu pensei, quando a pessoa faz EV, quais áreas do cérebro se ativam? Seria uma área específica do cérebro, que seria especializada naquilo? Seria o cérebro como um todo? Predominaria, por exemplo, um tipo de onda cerebral? Seria, por exemplo, se nós tivermos uma área mais ativa, essa área teria alguma outra função no nosso corpo? Por exemplo, a área motora, a área da propriocepção, quer dizer, o sentir do próprio corpo. Então, tomei uma série de, vamos dizer, de possibilidades. Mas claro que a hipótese, primeiro, será que ao entrar em EV, alguma coisa aparece no cérebro físico? Porque essa é uma hipótese que tem que ser testada. Claro. Mas tudo indica que sim, por quê? Por que eu escolhi o EV para fazer essa análise da ponte extrafísico e intrafísico? Primeiro, porque ele pode ser repetido. Uma projeção já não é tão fácil de ser repetida a qualquer hora que se queira. No meu caso, eu não tenho 100% de controle da minha projetabilidade. Vamos dizer que eu tivesse 10%, que deve ser mais ou menos o que eu tenho. O que quer dizer 10%? Se eu tentar 10 vezes, uma eu consigo. E claro que isso varia muito. Já tive períodos em que meu índice de acerto era 90%. Que de cada 10 vezes, 9 eu conseguia. Mas não hoje com essa vida louca que nós temos. Mas com o EV, hoje, para mim, é 100%. Todas as vezes que eu tentar, eu vou consegui-lo. E tem outras pessoas também que conseguem. Como é muito importante na ciência, pelo menos desta forma, que não é só a autoexperimentação, a autopesquisa, mas a ciência mais pública, a ciência da divulgação, a ciência das pesquisas publicadas, é muito importante a replicabilidade. E a replicabilidade, a repetição das experiências não é tão fácil quando se envolve aspectos mais subjetivos conscienciológicos. Então eu pensei, o EV é um dos fenômenos daqueles que seriam dos mais fáceis de serem repetidos. E ainda assim é muito difícil para muita gente. Então nós poderíamos colocar diferentes pessoas nestas máquinas. Fizemos uma vez só com o eletroencefalógrafo, fizemos já várias vezes com o equipamento de ressonância magnética nuclear funcional. Temos até imagens depois que nós vamos poder mostrar aqui. Mas é importante, neste caso, não analisar só uma pessoa. Por quê? Pode ser que cada um tenha ligeiras diferenças uns dos outros. Pode ser que uma pessoa isso na sua pesquisa.
acusou. Isso que é interessante. Então, a primeira coisa foi, pelo menos dentro de dados preliminares, é muito importante ressaltar isso. Estes são dados achados e conclusões preliminares. Sim, a pesquisa não para. Né? Não para e ela ainda tem que ser repetida. Tem um campo enorme. Exato. E é muito importante porque muitas vezes dados preliminares são apresentados como definitivos e depois você é obrigado a voltar atrás. Mas dentro desses dados preliminares, primeiro, nós já vimos que realmente quando a pessoa faz a OLV, aquele movimento de energia dentro do corpo, e quando ela chega ao EV, isso aparece no cérebro, o cérebro muda e isso é visível. Então o que nós fizemos? Até porque nós temos muito tempo, experiência dando aula, até tentando ensinar as pessoas a fazerem EV, então eu estabeleci um protocolo em que eu faço vários procedimentos que as pessoas costumam fazer que são errados ou que são só metade do caminho para o EV. Por exemplo, estive lá dentro dessa máquina, na verdade passei horas, uma sessão de 3 horas, depois várias outras sessões menores. Eu devo ter passado já, quem sabe, pelo menos umas 9 horas dentro da máquina dessa, fazendo EV de todas as formas que você puder imaginar. Eu faço ideia a cena. A cena. Tem as fotografias depois que nós podemos mostrar aqui que nós tiramos várias. Mas, por exemplo, qual foi o meu protocolo? Deitar e ficar simplesmente relaxado, você não faz nada. Isso te dá um ponto de partida. Depois, por exemplo, inspirar e expirar profundamente, mas de forma consciente, porque a respiração é autônoma para nós, ela é automática. Mas, quando você respira conscientemente, já tem outras áreas do cérebro trabalhando. Certo. Você põe atenção na respiração. Exatamente. Então nós vimos, ou tentamos ver se aquilo aparecia nas imagens do cérebro. Não apareceu nada. Depois eu comecei a mover os olhos para cima e para baixo. Que muita gente, quando vai mover energia para cima e para baixo, ele segue com os olhos. Há um movimento físico. E nós não vimos absolutamente nada de especial. Houve na imagem da ressonância simplesmente a indicação do movimento do globo ocular em si, mas nada mais. Está correto fazer isso ou não, na prática da OLV? Não é um grande empecilho, mas é o ideal que nem isso haja. Mas também ninguém deveria ficar obcecado com isso. A sincronização com a respiração é muito mais problemática. Porque tem gente quando move energia para cima, inspira. Quando move energia para baixo, expira. Aí na hora de acelerar, dá um banzé. Na hora da aceleração, a respiração acaba sendo, então, uma limitação. Porque se a pessoa realmente respirar muito rápido, ela vai hiperventilar, vai ficar tonta, tem gente que desmaia, aquela coisa toda. Algo vai dar errado. Algo vai dar errado. E mesmo que alguém não tivesse nada dessas, vamos dizer, desses probleminhas fisiológicos, limita a velocidade máxima que você pode chegar. Mas o que eu fiz também? Muita gente tenta imaginar essa luz. E eu fiz exatamente isso. Deixa eu só imaginar uma luz que se move ao longo do meu corpo. Eu imaginei acelerando. E sabe o que aconteceu com o meu cérebro lá? Nada. Não indica nada. E foi fazendo várias outras... Quer dizer, a imaginação também não é o melhor processo. Não é o melhor processo. A imaginação é muito importante para nós, para outras coisas. Sim, é a base da criatividade, tudo, mas não para o EV. Uma outra coisa que fiz também, que é diferente do imaginar, é seguir percebendo cada porção do meu corpo. É focalizar, por exemplo, agora eu posso sentir meus pés, que eu até agora não pensava neles. Agora eu posso passar para sentir, por exemplo, meus tornozelos. Posso sentir minhas panturrilhas, minhas canelas. Posso sentir meus joelhos e assim por diante. Então só esse escaneamento, vamos dizer, perceptivo, que vai varrendo o meu corpo assim para baixo, também, naquela condição, não mostrava nada de especial. Mas na hora que eu comecei realmente, de verdade, depois de ter repetido esses outros várias vezes, realmente a mover energia, se vê claramente certas áreas do cérebro que se ativam. Pelo menos dentro da maioria dos experimentos que nós fizemos até agora, notamos uma atividade maior dos lobos frontais, mas ainda maior dos lobos temporais. Por algum motivo maior do lado esquerdo. Esse é um dado preliminar. Nós teríamos que fazer isso com várias outras pessoas, por exemplo, e ver, será que também nas outras pessoas existe essa predominância da atividade no lobo temporal esquerdo? Talvez sim, talvez não. Ainda não podemos dizer. E temos que ver quais são as outras funções desta área. Mas uma coisa ficou muito clara, é que essa predominância do lobo temporal esquerdo é muito pequena, porque existe uma ativação mais ou menos geral do cérebro. Dentro dos dados preliminares, que eu vou ter que repetir o preliminar muitas vezes, parece que o EV é um funcionamento mais ou menos do cérebro como um todo, em conjunto. Mas o dado mais impressionante que nós tivemos é assim. Eu ficava lá na máquina, a Nancy me ajudando junto com o médico na outra sala, e depois nós invertemos também, a professora Nancy entrou dentro da máquina, mas eu começava a fazer a OLV e eu tinha assim, uma espécie de uma pequena campainha que eu apertava quando chegava ao EV. Então, lá dentro da sala de controle, fazia pip. Então, eles procuravam ver exatamente o que acontecia ali. Naquele momento que eu faço o pip de que eu cheguei ao EV,
não se vê nada de especial, além daquela ativação da própria OLV que já vinha criando. Mas depois de um momento em que eu parava o EV, quando eu tinha um momento de repouso pós-EV, então eu só paro, não mexo nada. Aí é que começa a aparecer uma série de atividades e, vamos dizer assim, e processos dentro do próprio cérebro. Então aí eu tenho uma curiosidade muito grande, isso nós vamos ter que falar no segundo bloco, Sim. mas que a energia ela extrapola o cérebro físico. Tem uma situação onde sai, a coloração Sim. vai além. E esse é dos dados que eu estava reservando para depois, porque esse é dos mais difíceis de se explicar. E eu gostaria de entrar nisso no segundo bloco. Até lá. Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência. Para você, meu amigo que está chegando agora, estou com Wagner Alegretti, autor da obra Retrocognições. Wagner Alegretti, professor, pesquisador, faz de tudo na Conscienciologia. E mais um pouco. Veteraníssimo. E nós estamos falando do importante tema que é o estado vibracional, um tema basilar dentro da Conscienciologia. Wagner, a história é a seguinte. Você me mostrou umas fotos, uma situação onde a coloração extrapola o cérebro físico, a questão física. Sim. Como é que você explica isso para mim? Porque tudo indica que a energia realmente ela não está contida só dentro do invólucro do corpo físico, quer dizer, da pele. E veja, mesmo como eu estava explicando antes, o que é interessante, deixa eu explicar primeiro a questão do tempo e depois do espaço, que eu acho que as duas coisas se conectam. Quando eu estava fazendo a OLV, existia uma certa ativação do cérebro, que se pode ver claramente nas imagens que nós mostramos. Mas depois que eu paro de fazer o EV e paro de fazer a OLV, se vê que pouco a pouco parece que os efeitos da energia têm uma espécie de retardo, de atraso, e até que começa a aparecer no cérebro físico. E aí se vê o cérebro como um todo, tudo muito colorido, muito ativado. Tanto que um amigo nosso, um dos médicos que nos acompanhava, que nos conseguiu, né, com a cortesia, uma ajuda muito grande de um outro amigo médico dele, ele disse, olha, vendo isso aí, me dá ainda mais vontade de fazer o EV. Ele falou, isso mostra que o cérebro fica tão ativo que provavelmente isso deve até evitar Alzheimer. E claro, o médico não assustou com tudo isso? Assustou e muito. Porque é estranho. Nós não sabemos se isso evita Alzheimer ou não, mas este médico, ele é um rapaz muito inteligente, muito culto, entende de muita coisa. A primeira coisa dele, ele disse, isso foi um artefato. Artefato quer dizer um dado espúrio, sem significado da própria máquina. Mas nós repetimos várias vezes. Ele disse, isso deve ter sido um movimento da cabeça. Então no próximo teste eu simplesmente movi minha cabeça dentro de um grau de liberdade muito pequena que tem dentro daquelas bobinas, daquelas máquinas, e não dá a mesma coisa. Mas como você dizia, o mais interessante é que havia muita ativação fora do cérebro, quer dizer, no ar ao redor. Então, o médico diz, não, isso não pode ser, porque as leis da física não podem ser, vamos dizer assim, deturpadas, não podem ser, assim, quebradas dessa forma. Mas, que é um dado bom para pesquisa. É um dado bom. O efeito maior dessa iluminação fora da cabeça aconteceu quando eu tentei, no complemento disso tudo, fazer uma exteriorização de energia. Então, eu já tinha feito vários EVs, eu disse para a Nancy pelo microfone, vamos tentar fazer aqui um teste com a exteriorização de energia. E aí foi muito mais intenso, foi muito mais rápido, e realmente o espaço ao redor da minha cabeça ficou todo iluminado. Agora isso é estranho por quê? Porque essa máquina de ressonância magnética nuclear funcional, ela está baseada, toda ajustada para medir a mudança do sangue, quer dizer, do sangue arterial, que é rico em oxigênio, quando ele passa para o sangue venoso, que ele é pobre em oxigênio, tem gás carbônico, e a propriedade magnética as propriedades magnéticas do sangue mudam um pouco. Mas, quer dizer, como é que então que essa máquina conseguiu detectar mudanças de propriedades magnéticas do ar ao meu redor? É como se a energia, ou a bioenergia, tivesse alterado certas propriedades ao nível atômico, porque essas máquinas, aqui teria que se dar uma aula muito grande de física, mas essa máquina de ressonância magnética, ela funciona com um ímã supercondutor, como se vê em filme de ficção científica. Então é hélio líquido correndo lá dentro, uma temperatura muito próxima ao zero absoluto, um campo magnético tão poderoso que você não pode entrar com objetos metálicos que eles são puxados. Um objeto metálico que vai ali para a bobina e depois você não consegue puxar.
e que faz que esse campo magnético coloca os prótons, somente de hidrogênio, todos alinhados. E depois existe uma bobina que dá pulsos eletromagnéticos que fazem esses prótons se moverem. E aí a máquina detecta uma série de parâmetros com isso. Então, para dizer que a bioenergia... Falou o engenheiro agora. Mas é porque isso dá um contexto para as pessoas entenderem. Por quê? Para dizer que a bioenergia mudou o alinhamento, o comportamento de prótons dentro da matéria, é uma coisa que assusta demais um físico. Então, para tentar ter uma ideia um pouco diferente disso, o que eu fiz? Muitas vezes, quando eles vão ajustar a máquina, testar, eles usam uma garrafa com água, com algumas substâncias lá, que eles chamam do Ghost. Então eu coloco uma garrafa de plástico, que tenho também numa fotografia, se vocês quiserem ver depois, coloca no lugar que a cabeça da pessoa ficaria dentro dessa máquina. Então eles ligam, fazem todos os testes, e normalmente o que se vê é só um círculo cinzento, sem nenhuma atividade específica. Porque a água está inerte, sim, só tem água ali. Só tem água e não existe nenhum processo metabólico, orgânico funcionando. Então eu tive a ideia, bem, e se eu deitar nessa máquina e colocar minhas mãos por fora dessa bobina, que existe, parece um capacete, e eu energizar esse tal do Ghost, essa garrafa d'água, num determinado momento. Então, felizmente, nossos amigos lá, principalmente esse médico, dono da clínica, muito aberto, então permitiu que nós fizéssemos isso. Então, a máquina ativada, fomos puxados lá para dentro daquela bobina. Então, cada sessão de experimento era assim, um período sem eu fazer nada, completamente relaxado, um período de atividade, que nesse caso seria eu exteriorizando energia para aquela garrafa, e depois um outro período, de novo, sem fazer nada. Então, estou lá eu com as minhas mãos, primeiro período de aquisição de dados, eu não faço nada, você só vê a garrafa, como se fosse um corte transversal dela, cinza, sem nada. Quando eu começo a esterilizar a energia, começa a aparecer umas luzes, umas manchas coloridas dentro da água. E claro que nós não tivemos tempo de fazer todas as possíveis, vamos dizer, experimentações de controle, mas cheguei a fazer algumas. Por exemplo, será que era o movimento da minha mão que criava um artefato? Então cheguei a mover a mão, produz sim alguns sinais, mas não exatamente daquela forma. Mas isso é muito importante, pelo menos para mim, porque eu tenho uma outra linha de pesquisa que é justamente do estudo da bioenergia em si. O que ela é, como que funciona. E se seria possível, por exemplo, para nós, desenvolvermos uma tecnologia para detectar essa bioenergia. Então, mesmo antes de nós fundarmos o Instituto, em 88, de 86 a 88, eu estava fazendo uma série de experimentos, tinha acabado de me graduar em engenharia eletrônica, então eu estava com tudo aquilo muito fresco na minha cabeça ainda, e comecei a desenvolver alguns instrumentos para essas medidas, usando proteína, variação de certos parâmetros elétricos de proteína com a bioenergia. Mas com isso agora me dá umas outras ideias muito interessantes, porque veja, Tom, aqui o nosso objetivo maior não é provar, porque para a pessoa que é renitente contra essas ideias... não adianta nada. Não adianta. O homem chegou à Lua e ainda muita gente não acredita que o ser humano já tenha estado lá. De que valem as provas? Se a pessoa é cabeça dura, prova não vale de nada. Até porque no século XIX tivemos tantos fenômenos na Europa e sim, tudo, quer dizer, já foi ectoplasmia e tudo. Então, esses experimentos não têm por objetivo provar nada para ninguém, porque a prova é uma coisa muito relativa. Mas para aquelas pessoas que já têm certa abertura, que têm a mente mais aberta, isso poderia ser muito interessante, porque a partir disso nós poderíamos entender melhor a bioenergia, a interação da bioenergia com o corpo humano, com a matéria orgânica, que nós poderíamos entender, por exemplo, quantas das doenças nossas não são causadas por um problema energético e não fisiológico. Coloca-se uma pessoa em todos os exames possíveis e imagináveis, se faz vamos dizer, uma análise profunda do cérebro dela, não aparece nada no cérebro. Mas tem um problema. Então, o problema pode ser nas energias, pode ser nessa interface entre paracérebro e cérebro físico. Chega a ser até provável que seja mesmo. Exato. Essa questão. Então, veja, se nós entendermos isso melhor, nós podemos entender, pouco a pouco, gradativamente, como é que, pelo menos certos aspectos do energossoma funcionam. Qual que é a interface com o corpo físico. Wagner, olha só, você falou que a intenção não é provar nada, mas não acaba provando, porque veja, uma coisa é um eco neurológico na pesquisa. Uhum. Tudo bem, você descobre a parte do cérebro que ativa, sim, tudo bem. Agora, se vai além... Que prova alguma coisa, prova. Mas como eu disse, para aquelas pessoas que têm mente mais aberta. Claro que isso vai provar e claro que isso ajudaria muito. Porque vamos supor aqueles cientistas
que ou neurologistas, por exemplo, que já sejam mais abertos. Isso pode fazer com que eles se interessem muito por isso. Sim, porque é um dado que vai falar, peraí. Inclusive, num dos laboratórios onde nós fizemos pesquisa desse tipo, os cientistas, os médicos lá foram taxativos. Não acreditamos em nada dessa coisa saída do corpo. Mas eles tiveram que admitir que o estado vibracional e tudo que eu e a Nancy produzíamos lá era, vamos dizer, exigia explicação. Sim. Por quê? Porque acusa. Porque acusa algo. E aquele algo não é convencional, não se alinha nem com uma doença, nem com nada que eles conheçam. Ou seja, o paradigma deles não explica. Exato. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Principalmente nesse caso, por exemplo, um dos que eu fiz que foi com eletroencefalógrafo. Na primeira vez que fiz isso, há muitos anos, o médico disse: Wagner, se eu não soubesse, não conhecesse você, eu diria que você tem epilepsia. Sendo que eu nunca tive nenhuma epilepsia na minha vida. Ele falou: seu comportamento neurológico nessas horas é completamente atípico. Nesse caso também, na hora do estado vibracional, na hora que eu estava quase saindo do corpo e tal. E mais recente, também num estudo semelhante com eletroencefalógrafo, lá os pesquisadores disseram: nós nunca vimos um cérebro humano funcionando deste jeito. Sendo que fazem esses estudos diariamente, com gente sonhando com sonho lúcido e assim por diante. Então, só esta afirmação, que não seja estado vibracional, que bioenergia não existisse. Tem que ser alguma coisa. Tem que ser alguma coisa. E isso, tem que ser o compromisso da ciência é de estudar, pesquisar e tentar explicar. O que eu quero ver é como que um cientista convencional iria explicar certas coisas destas. Agora é interessante dizer que essa energia que nós podemos exteriorizar, absorver ou do próprio energossoma, ela não é assim tão extrafísica. Essa energia, ela está mais para o físico do que para o extrafísico. Importante. Por isso que eu escolhi justamente essa linha, porque achei que seria mais viável. É realmente a ponte, não só a ponte entre o paracérebro e o cérebro físico, mas mesmo dentro da própria ciência. Vamos extrapolar aqui. O que não é físico vai ser a consciência. É ou não é? Até certo ponto é. Eu, pessoalmente, dentro da minha forma de entender... Da consciência para baixo ali, vamos usar essa expressão, seria algo físico. Tudo é físico, exatamente. Porque da minha forma de entender é justamente essa. Eu não estabeleço essas fronteiras, essas marcas entre uma dimensão e outra, porque elas não existem. Aonde o corpo físico termina e começa o energossoma, não é uma fronteira muito bem definida. Mesmo que a matéria física ninguém entende bem ainda. Está lá agora o CERN com aquela máquina de vários quilômetros, aquele circuito, aquele anel, o Large Hadron Collider, não é isso? Que é o aparelho para colisão de partículas, e eles querem ver coisas da matéria, estados, condições que não existem hoje em dia, não existem na condição normal. Eles querem repetir, por exemplo, condições que existiam frações de segundo depois do Big Bang. Então, quer dizer, se eles próprios estão tentando ver certos comportamentos da matéria que hoje não existem, não estão aspectos assim, mais sutis. Exato. O problema deles é que eles não envolvem a consciência nisto. Estou usando esse exemplo simplesmente para dizer que o que nós chamamos de matéria ou energia física ainda é um grande ponto de interrogação. E nós, da Conscienciologia, somos ainda mais pretensiosos, que vamos ainda mais distantes, que queremos explicar a consciência, que é o mais complicado de tudo. Então é até interessante, porque muita gente pensa assim, até alguns dizem, mas isso aqui é muita pesquisa convencional. Eu falo de jeito nenhum, porque o paradigma consciencial. A metodologia pode ser um pouco mais técnica, mas o objetivo é entender, por exemplo, vamos supor que se nós podemos entender melhor essa neurologia ou parafisiologia do estado vibracional. Então, por exemplo, nós vamos poder medir estados vibracionais de diferentes pessoas. Uma pessoa que tenha dúvida se chega ao estado vibracional ou não, será que colocando na máquina nós podemos dizer se ela tem ou não, para ajudá-la? Por exemplo, o que mais nós podemos fazer aí? Por exemplo, nós podemos indicar ou medir quando a pessoa está na iminência de sair do corpo. Isso muitas vezes não tem tanta função para o projetor em si, mas dentro de um estudo mais científico, de vários casos para pesquisa, isso é muito importante. Se nós entendermos melhor essa ponte que nós discutíamos, será que nós podemos criar terapias para certas condições? Será que nós podemos aprofundar ainda mais a própria consciencioterapia? Então existem aplicações muito práticas, muito diretas, muito objetivas, que não são só do tecnicismo ou da eletronótica, como algumas pessoas gostam de dizer. Bom, Wagner, aí a gente só pede a você que continue nessas pesquisas, né? Porque tem muita coisa com certeza para ser pesquisado ainda. Vou ter que chamar o intervalo novamente. Claro.
No próximo bloco, mais Ciência e Consciência, mais Wagner Alegretti. De volta com o programa Ciência e Consciência. Neste terceiro bloco, para você que está chegando agora, estou com o Wagner Alegretti, que é autor da obra Retrocognições, professor, pesquisador, presidente da International Academy of Consciousness, engenheiro eletrônico, na SOCIM, na Sociedade Intrafísica. Ou pelo menos fui engenheiro eletrônico. Foi engenheiro, se afastou, fez uma reciclagem, sim, né? sim. Em 1988. 1988, sim, quando eu esqueci, na outra entrevista você comentou. Foi. Bom, Wagner, nesse terceiro bloco, eu estou querendo ver assim, a técnica propriamente dita. Sim. E depois eu gostaria de fazer aqui uma brincadeira séria aqui contigo. Vamos fazer. Nós vamos fazer Perfeito. uma situação. Quem estiver em casa vai poder observar e tirar suas próprias conclusões. O que eu acho que é importante dizer sobre a técnica é que a técnica foi proposta pelo professor Valdo Vieira de uma maneira muito específica, na verdade, de uma maneira muito simples. Mas que com o tempo, algumas pessoas, algumas condições começaram a mudar a técnica. Não é para se dizer que a técnica seja verdade absoluta ou intocável, mas simplesmente muitas vezes as pessoas, por não conseguir fazer a técnica correta da maneira correta, começam a tentar atalhos. Então, neste curso que eu e a professora Nancy temos dado, que inclusive já estivemos numa entrevista com você aqui, que é o Meta-Dispersidade, como nós medimos e avaliamos várias pessoas, os alunos todos, 4 vezes, nós observamos que as pessoas ainda têm muita dificuldade com o estado vibracional. Então, ninguém tinha esse dado que hoje que eu vou te dizer, que é o seguinte: de todas as pessoas do Meta-Dispersidade, que seriam uma amostra dos conscienciólogos, dos estudantes de conscienciologia, quantas pessoas você acha que chegam verdadeiramente ao estado vibracional? Então, é 10%, é 20%, é 50%, é quantos? Eu estava conversando com a Nancy, é pouca gente. É pouca gente. Numa turma muito boa, é 5%. A maioria das vezes é menos, quem sabe um pouco mais, mas veja, vamos tomar 5% para usar um número redondo. Então é pouquíssima gente. Temos grupos, às vezes, vamos dizer lá de 20 pessoas, 25, tem uma pessoa que faz o EV. E às vezes não depende tanto da experiência. Tem gente com poucos anos que faz o EV melhor do que outra pessoa que já está 20 anos estudando isso tudo. Nós temos que mudar isso aí. Exato. Esse cenário então, se nós temos esse fato, e os fatos, para nós, como nós sempre dizemos, o professor Valdo sempre fala, os fatos é que devem orientar a pesquisa. Então agora, por um lado, nós temos que ver assim, como é que nós ensinamos a técnica da OLV, ou do estado vibracional? O que nós temos que aperfeiçoar? O que nós temos que corrigir? Então, como nós dizíamos antes, e a professora Nancy discutiu muitos detalhes, as pessoas variam demais a técnica. Mas é importante dizer, a técnica deveria ser aplicada corretamente, com persistência, com paciência. Quando a pessoa se tornar um expert, um fera no estado vibracional, ela pode fazer o que quiser. Aí tem o estado vibracional instantâneo ou super rápido, ela pode variar a técnica, mas vamos supor que você vai ensinar uma pessoa a nadar. O treinador não vai usar toda a experiência já adquirida, acumulada por muitos nadadores, o que é melhor. E se essa pessoa que nem sabe nadar ainda afunda, ele quer desenvolver seu próprio estilo de nadar, o que o treinador fala para ele? Bom, vai ter primeiro aprenda do jeito certo e depois você faz o que você quiser. Então existe uma maneira otimizada, segundo, claro, não é uma verdade absoluta, mas pelo menos é o resultado da acumulação de experiência de muita gente. Tem uma base. Tem uma base. Em cima dessa base vem o estilo. Exatamente. É isso que você está falando. Então o estado vibracional dito instantâneo, ele é possível sim, mas normalmente para a pessoa que já tem muita experiência. Ninguém vai pedir para um bebê sair correndo, saltando obstáculos. Uma corrida de obstáculos. Do pré-primário à universidade. Exato. Né? Tem muita coisa aí no meio. Primeiro vai engatinhar, aí vai dar os primeiros passinhos, aí vai caminhar sem cair, aí vai começar a correr, até um dia vai correr saltando obstáculos nas Olimpíadas. Assim, é uma questão prática agora. Eu estou sentado, vou fazer o EV sentado. Como é que a energia, ela vai fazer curva? Ela faz a curva naturalmente. Você é capaz de mover os dedinhos do pé, independente de você estar sentado, de pé, deitado, não é verdade? Sim. Mas claro que para as pessoas, como elas imaginam o percurso, elas têm que fazer os dois ângulos retos. Não é isso? Do tronco com as pernas e depois ali das coxas com a parte inferior das pernas. Então no joelho. Mas na verdade isso não é um problema. No início, claro, nós tentamos otimizar tudo que seja possível. Então o que eu diria para as pessoas? Fique deitada ou de pé. Eu prefiro fazer o estado vibracional de pé, na maioria dos casos. Ou se a pessoa for sentar, simplesmente que ela sente e estique um pouco o corpo. Sei.
Deixa meio uma reclinado, posição quase retilíneo. Ok. Mas isso é importante só no início, porque se fala, por exemplo, muito de relaxamento. Relaxe. Isso não é assim algo tão importante, porque nós queremos chegar depois a um ponto em que fazemos estado vibracional enquanto caminhamos, enquanto estamos de pé, enquanto falamos com alguém. O que é importante é a pessoa ter a concentração, a sua atenção muito bem focalizada ou educada. A maioria das pessoas tem uma capacidade de atenção, concentração ainda muito pobre. Isso é o que dificulta a maior parte das pessoas. Então a pessoa se distrai, a pessoa não consegue focalizar. Então, quando se faz o EV, por exemplo, nós vimos isso muito no curso de metadispersidade, muitas pessoas tensionam o corpo. Ao tentar fazer o EV, a pessoa vibra. Muita gente sente calor, isso mostra que o corpo físico ficou muito ativado. Muita gente tem uma palpitação ou uma aceleração do coração, uma taquicardia. Então o que eu costumo dizer é assim, o comando vem do mental soma, praticamente a consciência, passa pelo psicossoma, esse comando dessa ordem deveria parar no energossoma e não vazar, transbordar para o corpo físico. Da mesma forma que ao mexer a mão direita, não se espera que a mão esquerda se mexa como... vamos dizer, cópia, como uma consequência. Ou eu mexo a direita ou eu mexo a esquerda. Se alguém vai mexer a mão direita e a esquerda mexe também, existe alguma coisa errada. Tem algo errado. Tem algo errado. Da mesma forma, se eu vou fazer uma ação com o meu energossoma, não precisa, não deveria afetar o corpo físico. É porque as pessoas estão acostumadas a uma manifestação muito física. Nossas ações são físicas. É o condicionamento. Por exemplo, às vezes você pede para alguém, faça um cálculo, multiplique esse número pelo outro. A pessoa faz... A concentração. Então, de que forma que a contração desses músculos te ajuda a fazer um cálculo? Você sabe que tem um advogado amigo meu, amigo mesmo, um cara que eu gosto bastante, ele só consegue pensar, redigir, só flui o trabalho dele se ele estiver na posição. Sim. Quer dizer, já se condicionou naquela a isso. Determinada posição, escrevendo. Exato. No computador, nem pensar. Já viu, por exemplo, pessoas que às vezes quando querem fazer um esforço maior para se lembrar de algo, elas também se contraem? Então a pessoa quer se lembrar de algo, ela... É interessante isso aí. O que é mesmo? É porque esse aqui é o caso que eu dizia antes numa outra entrevista, ainda do macaco. É o Pavlov. Exato. Os experimentos ainda de predominando Pavlov. demais. Então as pessoas não sabem como é fazer uma ação sem envolver o corpo físico. Agora, um projetor consciente tem menos dificuldade com isso. Porque, por exemplo, você sai projetado, você está fora do corpo. Para você voar ou volitar, você não tem que mover nenhum paramúsculo. Você só pensa em ir daqui para lá e você vai. O que ajuda muitas vezes as pessoas, por exemplo, ao exteriorizar energias, ela aplica aquele comando mental e a energia flui. Então ela começa a entender que ela pode agir sem os músculos. E é isso que é muito importante quando se vai fazer essa técnica da OLV, da oscilação longitudinal voluntária de energias. Conta pra gente agora o que você vai fazer aqui, que experimento nós vamos fazer aqui. O que eu acho que seria interessante, que complemento que já foi feito, é assim. Uma forma de testar o estado vibracional é ver o quanto que a pessoa fica defendida, selada, isolada energeticamente do ambiente. Então, nós podemos fazer assim, eu te dou a dianteira. Okay, Falo para você fazer a OLV tão bem quanto possível, se possível chegar ao EV, mas quando você chegar ao EV ou ao melhor da sua OLV, quando o movimento estiver bem nítido e tão rápido quanto possível, você me dá o sinal, por exemplo, é só falar vai. Nesse momento eu vou começar a exteriorizar energias para você. E eu vou medir o quanto de energia vai sair de mim, já que estou acostumado a ter uma ideia, para aquele nível de esforço meu, quanto de energia sai como resultante. Energia que você diz, energia cavalaria mesmo, como você falou. Exatamente. Vou colocar toda a força possível. Isso vai ser um braço de ferro energético. E aí eu vou me defender. E você vai continuar. Não tente se defender exteriorizando energias, que é o que muita gente faz, porque ao você exteriorizar energia para mim, você aumenta o acoplamento comigo, facilitando a minha esterilização de energia para você. É o que eu iria te perguntar. Como é que eu faço a defesa? É fazendo a OLV, tentando chegar ao EV, mantendo isso muito coerente, mantendo isso muito no ritmo. Porque o que acontece muitas vezes, quando eu começo a exteriorizar, que é o que acontece com muita gente, é que dificulta o ritmo, parece que para a sua energia, a energia desvia para um lado, por outro, mas aí que você tem que se concentrar, e como dizemos na questão da autodefesa energética, o lema é nunca desista. Ok, vamos lá então. Aquele que desistiu primeiro é quem perdeu. Vamos Vamos fazer o experimento. Então, claro que o nosso tempo aqui é muito restrito, mas depois você diz o que você sentiu, eu vou te dizer o que eu senti, e somamos as ideias aí.
que você sentiu? Bom, Antes, quando você começou a fazer a OV, você sentiu sua energia se movimentando? senti o movimento energético, Você levou algum tempinho? levei um tempo, achei que estava no momento apropriado para dar o sinal. Sim. Aí você deu o sinal. Aí o que aconteceu quando você deu o sinal? Que ali eu comecei a esterilizar a energia. O que você notou de diferente? Então, eu procurei manter a concentração, imaginei a palavra impenetrável, coisa que não estava nos meus planos. Eu falei, Sim, não, sim. vou me manter uma postura. E fiquei movimentando a energia. De vez em quando vinha a palavra para mim, Sim. impenetrável. Você sentiu alguma mudança, dificuldade em continuar movendo energia? A energia oscilou para os lados, o ritmo foi prejudicado, de forma que você teve que colocar mais esforço ali? Uma hora eu comecei a movimentar, ao invés dela ser retinha, ia uma espécie de um 8, fazendo um 8. Exato. Aí eu falei, não, tem que ser reta. Exato. Eu tentei me concentrar na técnica. Eu falei, não vou deixar ficar esse 8, não. E aí ela alinhou novamente de maneira reta. Eu achei bom. Achei que... É interessante. Agora deixa eu dizer o que eu percebi, o que eu senti nisso. Não é? Fiquei aguardando. E, aliás, uma coisa que eu notei que você ainda faz, assim, não vou dizer demais, mas os movimentos Com a físicos, cabeça. a cabeça, Eu com os percebi olhos. também. Então, quer dizer, tente fazer menos físico. Não há problema se uma vez ou outra há uma pequena mioclonia. Não, isso não atrapalha. Mas quanto menos físico, melhor. Porque você coloca mais focalizada a sua concentração, sua ação no energossoma. Porque se vai para o corpo físico é uma perda, é um desvio de resultados, de eficiência, de eficácia disso tudo. Eu percebi uma movimentação assim. Exato. É muito pequena. Mas às vezes você está, por exemplo, numa reunião, num almoço com outras pessoas e você quer fazer o EV. Quanto mais discreto for, melhor. Porque, por exemplo, tem um amigo que às vezes está conversando com você e ele está assim. Não dá, né? Não dá. Não dá. Isso não há forma de se estar de acordo com a nossa vida do dia a dia. Mas, quando você me disse ali para eu começar a esterilizar a energia, eu coloquei as mãos, uma aqui na frente do seu cardiochakra, outra nas costas, comecei a esterilizar. E, logo de início, ainda passava bastante energia. Mas, normalmente é assim. A pessoa, depois, ela vai se ajustando quando ela melhora. No seu melhor momento, eu diria assim que você bloqueava uns 50% da energia. Mas é interessante que a sua cabeça fica melhor defendida, por exemplo, que o seu cardiochakra. Seu cardiochakra, pelo menos hoje, nessa condição, era o ponto mais vulnerável. Claro que eu não fiz um escaneamento no seu corpo inteiro, entende? Mas comparando aqui e aqui, sua cabeça ficou muito mais defendida do que no cardiochakra. Interessante. Agora, o que é interessante também dizer? Um resultado de 50%, que é aproximado, claro, subjetivo, mas um pouquinho mais objetivo aqui. Parece um resultado pequeno, mas, por exemplo, para a sua autodefesa perante uma Consciex, vale muito mais do que 50%. Por quê? Porque nós dois estamos na mesma dimensão. Então já existe uma predisposição para os dois lados muito maior. Nós já temos certa amizade, certo conhecimento, já andamos aí juntos muito tempo. Isso já cria um acoplamento, uma afinidade das energias. E é sempre mais difícil defender energias numa condição assim. Uma Consciex que por qualquer motivo venha, vamos dizer, te chatear, ela já tem primeiro uma diferença de dimensão. Ela tem que fazer a ponte entre dimensões. Esse é o primeiro problema dela. E é uma barreira. É uma barreira, natural. Outra coisa é que tem que fazer um acoplamento com você, que nem sempre é tão fácil, porque a sua pensanidade pode ser muito diferente dela e tal. Quer dizer, um EV desse que você faz hoje, para a maioria das Consciex, é mais do que suficiente. Então, o que acontece na condição como essa que eu sempre digo é, provavelmente em 90% dos assédios possíveis e imagináveis, você só vai ficar assediado se deixar. Entende que uma boa notícia quase sempre traz uma responsabilidade também. É uma boa notícia. É uma boa notícia. Estou recebendo. Então pensa assim, o dia que você notar que está assediado ou semi-assediado, é porque deixou, é porque permitiu. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E mesmo que você notou, é assim, antes tarde do que nunca. Notou? Faz o EV. Também é positivo, porque notou. Exato. Agora veja, o que às vezes é muito difícil dizer é quanto tempo você vai precisar de EV. Às vezes 3 minutos, de OLV, por exemplo, resolve. Às vezes você tem que passar 3 horas. Sim. E o que não pode acontecer nunca aí é a preguiça, que é uma forma de autocorrupção. Então, se você nota alguma interferência, você tem que trabalhar com energias até resolver aquilo. Agora, se isso for custar a noite inteira, sem dormir, que custe. Porque a autocorrupção, não, eu vou dormir, amanhã eu acordo melhor, vai ser tudo melhor. Isso é autocorrupção.
Uma questão que ficou, a Nancy tinha me dado feedback da soltura. Sim. Né, do energossoma, ela gostou da soltura do meu energossoma. O processo agora foi invertido. Ao invés de soltar, eu tive que segurar o energossoma. Exatamente, exatamente. Agora, o que é interessante? Em algumas técnicas que nós fazemos dentro do curso de Dispersidade, nós notamos que algumas pessoas têm essa, vamos dizer, liberação de energia, mesmo espontânea, muito maior do que outras. Tem algumas pessoas que elas têm uma energia menos coesa. Traduzindo em miúdos, é muito fácil tirar a energia dessas pessoas se nós quisermos. São poucas as pessoas assim, mas ainda assim, quase sempre ou sempre nós as alertamos dizendo, olha, no seu caso, é muito importante que você aprenda o estado vibracional, é importante para todos, mas no seu caso é ainda mais importante, porque senão você vai acabar perdendo energia em muitas situações com pessoas ou em certos lugares. Wagner, mas não tem um paradoxo aí? Se eu tenho facilidade na soltura, como eu posso também ter uma boa defesa? Não tem paradoxo nenhum. Como é que é essa história? Porque é justamente isso que nós queremos. Nós queremos ser pessoas energeticamente expandidas, desbloqueadas, no maior nível possível de contato com o resto do universo. Quer dizer, nós não podemos ser energeticamente autistas. Quanto mais aberto, conectado, mais energia você absorve, mais energia você exterioriza. Mas claro que essa tem que ser uma abertura lúcida e sempre muito bem monitorada. Porque na hora que é necessário, você se fecha. Ok. Veja, nós estamos sempre respirando, não é isso? Ar entra, ar sai, gases entram, gases saem. Mas se houver aqui uma fumaça tóxica que você nota, o que você faz? Segura o ar. Então eu não posso dizer para uma pessoa, você deveria parar de respirar, porque de vez em quando tem alguma coisa tóxica no ar. É imprescindível para a nossa existência o intercâmbio de energias com o meio ambiente. Quanto mais energia nós trocamos, melhor para nós, para a nossa manifestação, para a nossa saúde. Mas existem situações em que nós devemos realmente selar, fechar completamente. Então, a pessoa que tenha controle da sua energia, ela se abre ou se fecha ou fica em qualquer ponto intermediário de acordo com a necessidade. É isso que se quer ter. Bom, a entrevista, Wagner, foi interessantíssima, das melhores mesmo, te agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade. A também. Gostaria agora de abrir um espaço para você. Se você quiser falar da instituição da qual você preside, enfim, o espaço está aberto. Perfeito. Olha, tem tanta coisa para falar, mas talvez dizer, dentre tantas coisas possíveis, talvez convidar as pessoas para um evento que nós vamos ter nesse ano, de 2010, no nosso campus da IAC, em Évora Monte, em Portugal, vai ser em outubro, onde nós vamos ter uma série de cursos, uma série de eventos junto com a OIC, a Organização Internacional da Consciência Terapia. Acho que é muito interessante para os brasileiros, as pessoas que estiverem aqui, ou pessoas, na verdade, do mundo inteiro, porque pela internet hoje todo mundo do mundo inteiro vê, conhecer nosso campus, porque nós já temos lá 4 laboratórios construídos, são laboratórios muito interessantes, alguns deles são muito sofisticados. Sim, e que ajudam muito as pessoas com muito que nós estamos discutindo aqui. Um deles que é muito interessante, apesar que construtivamente ele é muito simples, é uma casinha na árvore, que é o nosso laboratório da fitoenergia. Muitas vezes tivemos casos de pessoas que tinham muita dificuldade para sentir energia, mas que lá sentem energia, porque quando a pessoa fica abraçada pela árvore, numa casinha em que ela fecha os olhos, relaxa, não tem as distrações, ela pode sentir e fazer essa, vamos dizer, afinização muito grande com a energia da árvore. O caso também do projetário, que é o ambiente ideal, pelo menos tão ideal quanto possível para facilitar a pessoa a saída do corpo. E também o nosso laboratório da Cosmoconsciência, que é um que tenta facilitar realmente essa expansão da consciência. O que nós fizemos agora recentemente, trouxemos do Japão um mini planetário. Então ele projeta na abóbada, que é um laboratório semisférico, uma fotografia do céu, uma fotografia real do céu. Então você deitado, você vê como se você estivesse realmente no espaço exterior, favorecendo a pessoa a deixar de pensar na sua vida do dia a dia, aquela vida de macaco, como nós sempre falamos, uma vida, quem sabe, um pouco mais de consciência. Bom, Wagner, eu só posso reforçar o agradecimento que fiz a você e ao meu amigo do Ciência e Consciência. Próxima semana, mais programa Ciência e Consciência, mais Conscienciologia para você. Até lá.